E o que causa uma grande preocupação é que esse ataque foi feito 2 vezes no mesmo prédio que fica a 1 quilômetro da sede do governo libanês. Então, o que a comunidade internacional está vendo é que não foi por acaso. É uma ameaça. Olha, nós sabemos onde é a sede do governo. O próximo ataque pode ser na sede do governo, numa tentativa de derrubar o governo libanês. Hoje o Hezbollah é uma força política, é uma força radical, política, que é financiada pelo Irã, que faz uma série de ataques a Israel. E aí sim você tem um discurso israelense de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, de que precisa exterminar o Hezbollah. O discurso de Israel, né, Américo, é muito claro. Se vocês não conseguem exterminar o Hezbollah, nós conseguimos. Só que isso envolve direito internacional. Isso envolve invasão a outro país que faz parte da Organização das Nações Unidas. E aí a gente pode ter uma reação internacional também a um eventual ataque terrestre, né, Américo? Exato, Uribe. O problema é que o Líbano não conseguiu aí nos últimos anos, nas últimas décadas inclusive, ter o reforço de outros países para ajudar na sua defesa. É um país que passou por uma longa guerra civil, tem uma população multicultural, também muito dividida, cristãos, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, que são os representantes do Hezbollah, que a gente precisa lembrar também, os xiitas são maioria no Irã, esse é um elemento de ligação muito forte entre os dois. É um país que vinha tentando aí se recuperar depois da guerra de 2024, entre exatamente o Hezbollah e Israel, também foi uma guerra muito pesada. O Hezbollah, inclusive, naquela ocasião, perdeu o seu líder, o Hassan Nasrallah, perdeu muitos combatentes, perdeu muito armamento, ficou muito mais enfraquecido, mas ainda teve condições de lançar esses ataques que deram início a essa rodada da guerra. Mais recentemente, alguns países europeus estavam tentando ajudar o Líbano a encontrar saídas para reduzir o poder e também reduzir o poderio militar do Hezbollah. A França, por exemplo, participou de muitas conversas sobre isso. Existia a ideia de unir outros países do Oriente Médio para tentar fortalecer o Estado e o governo libanês. Para você ter uma ideia, o Hezbollah é mais forte militarmente do que o exército do Líbano. Portanto, o próprio exército libanês não tinha condições de desarmar o Hezbollah, mesmo com o Hezbollah mais enfraquecido. E isso é utilizado pelos israelenses agora como uma dos argumentos para esses ataques muito fortes contra o Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, está tentando remodelar completamente o mapa político do Oriente Médio e está vendo uma oportunidade única. Ele tem o apoio do presidente dos Estados Unidos, o maior aliado de Israel, no conflito não só contra o Irã, mas também nesse conflito com o Líbano. E o Netanyahu tem pressa. Ele quer, de fato, usar essa oportunidade para acabar, ou pelo menos enfraquecer muito, tanto o Irã como o Hezbollah. E isso vai causando essas vítimas civis, vai causando essa situação gravíssima do ponto de vista humanitário no Líbano. E todas as indicações são, Tainá Uribe, de que Israel deve sim fazer uma grande invasão terrestre. Até o momento eles já ocuparam partes do território do sul do Líbano, eles mantinham ali pelo menos 5 pontos onde eles observavam as posições do Hezbollah, mesmo depois do final da guerra, ampliaram isso. Isso se trata de uma invasão de um país soberano no meio desse conflito, e o poderio de Israel é muito maior do que o do exército libanês, que não tem a menor condição de se defender, e também do Hezbollah. Então a gente vai ver, como eu disse logo no começo aqui da nossa conversa, infelizmente muito mais sofrimento da população civil, inclusive de muita gente que rigorosamente não tem nada com isso. Israel, inclusive, está jogando um pouco com essa instabilidade interna no Líbano, porque o Hezbollah nunca foi não só tão fraco militarmente, mas tão pouco popular, porque a própria população libanesa culpa o Hezbollah por esses ataques que estão acontecendo neste momento. Pela primeira vez, o governo libanês proibiu o Hezbollah de usar suas armas, disse que iam ser tomadas medidas contra os líderes do grupo, mas o próprio exército libanês não tem como fazer esse processo. E o Hezbollah também não muda de posição. Hezbollah também continua mantendo uma ameaça retórica contra Israel, o que vai alimentando ainda mais essa tragédia e esses ataques. O que vai poder parar isso?
Tainá e Uribe? Só uma pressão internacional muito forte. E não só sobre Israel, mas também e especialmente sobre o presidente Donald Trump, que está envolvido nessa guerra e por isso dá essa oportunidade para os israelenses também agirem com uma mão muito pesada para tentar atingir os seus objetivos, que são esses de remodelar o mapa político do Oriente Médio e se livrar, ou no mínimo enfraquecer o máximo possível aqueles grupos que o governo israelense considera que são uma ameaça à sua própria segurança. Entre eles, o Hamas, na faixa de Gaza, que está muito atacado neste momento, o Hezbollah, que está enfrentando toda essa situação no Líbano e, claro, também o Irã. A gente vai ver muito mais violência no Líbano nos próximos dias, infelizmente.